Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a organização da Lubigrax pelo convite. É o meu terceiro ano consecutivo. Agradeço ao Joel, pela parceria. E esse ano eu trouxe para vocês, então, o uso do PIB como um potencial substituto de Bright Stocks em formulações de lubrificantes industriais. Como agenda, primeiro eu vou falar um pouco sobre a Braskem, Nem todos vocês têm muita intimidade com a Braskem, então é uma oportunidade também para que vocês conheçam melhor um pouco a empresa. Falar um pouco de PIB e as propriedades do PIB. Falar do mercado de Bright Stock e as tendências futuras, Por que o PIB é uma oportunidade existe essa oportunidade de substituição dos Bright Stocks. Mostrar algumas formulações típicas de Bright Stocks que se usam no mercado. E mostrar as vantagens do PIB substituindo o Bright Stock em algumas dessas formulações. Bom, a Braskem ela é a integração da primeira e segunda gerações da indústria petroquímica. A Braskem foi fundada em 2002, então tem 16 anos. E a primeira geração, então, ela compra a nafta, ou gás natural, ou etanol, ou sal, da indústria petroquímica e transforma essas matérias-primas em petroquímicos básicos que vão para a segunda geração, que também é a Braskem, para fazer basicamente as resinas plásticas, polietileno, polipropileno e PVC. Essas resinas plásticas vão então para a terceira geração, que são os transformadores, que vão fazer então os produtos plásticos finais. Na primeira geração, além das matérias-primas para a segunda geração, que são as resinas básicas, a gente tem também os building blocks petroquímicos. E dentre eles está também o PIB, eu vou detalhar um pouco mais para frente. A gente divide a Braskem em duas grandes unidades de negócio, a área de químicos e a área de polímeros. Em químicos, existe a área de olefinas, aromáticos, combustíveis, solventes e especialidades. E na área de polímeros, polietileno, polipropileno, PVC, EVA e o polietileno verde. No slide anterior eu mostrei que a gente pode usar tanto nafta quanto etanol como matéria-prima. Tanto nafta quanto etanol a gente consegue fazer o etileno, que é a matéria-prima do polietileno. Se a gente usa etanol como matéria-prima, esse etileno é o etileno de fonte renovável. Então a gente chama ele de green polyethylene, ou polietileno verde. A Braskem hoje é a maior produtora mundial de polímeros de fonte renovável do mundo. A gente tem uma capacidade de produção de 200 mil toneladas de polietileno verde no Rio Grande do Sul. E o PIB ele está dentro da área de especialidades químicas da Braskem. Em novembro do ano passado, a Braskem decidiu criar uma unidade de negócios especificamente para especialidades químicas, para que a gente dê mais foco, ainda mais foco, nesses produtos de especialidades. A Braskem, então, tem 41 unidades industriais espalhadas pelo mundo, Então, Brasil, México, Estados Unidos e Europa, produzindo, então, basicamente, polietileno, polipropileno, PVC e os químicos básicos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem 4 crackers, sendo 3 deles base nafta e um deles base gás. E o PIB, que é o poliisobuteno, ele é produzido na nossa unidade de Santo André. Um pouco de números da Braskem, nós somos mais ou menos 8 mil integrantes, a gente opera em 70 países, ou mais de 70 países, com um faturamento bruto no ano passado de 55 bilhões de reais e um EBITDA de 12 bilhões de reais. Gastamos 80 milhões de dólares em inovação nos últimos anos e fizemos um investimento de quase 3 bilhões de reais em investimentos nas plantas, para melhorias das unidades industriais. Produzimos mais ou menos 20 milhões de toneladas entre resinas plásticas e produtos químicos e petroquímicos. Então, relembrando para quem não se recorda bem e reforçando para quem já conhece, o PIB ele é um óleo sintético, um óleo grupo 5, um API grupo 5. Ele é não tóxico, então essa é uma característica muito importante dele, porque o nosso PIB tem a certificação NSF, que permite que seja utilizado em contato com alimentos, lubrificantes nas indústrias de alimentos. Ele é claro, ele é brilhante, transparente, ele é estável à luz e à temperatura
e ele tem uma certa adesividade, né? Isso devido ao grande número de pontes de hidrogênio que existe na molécula do poliisobuteno. E essas características fazem com que esse produto seja muito versátil. Ele é usado basicamente na indústria de lubrificantes, como vocês conhecem, mas existem várias outras aplicações em adesivos, selantes, em cosméticos, em stretch films. Em cosméticos, por exemplo, ele é usado como gloss labial. Além dele dar brilho, né, ao gloss, ele permite que o gloss labial fique mais tempo preso à boca, né, não saia tão rapidamente. É também usado, por exemplo, como protetor solar. Nos protetores solares resistentes à água, né, por exemplo, o PIB ele mantém o produto, né, o princípio ativo, mais tempo grudado à pele. Então, é uma aplicação também um pouco fora de lubrificantes, né, mas para que vocês percebam a versatilidade desse produto. Bom, dentro da Braskem a gente tem também um portfólio bem versátil, bem diversificado de viscosidades. Então, a gente pode começar de viscosidades muito baixas, né, desde 15 centistokes, por exemplo, até mais de 190 mil. Né? O PIB 128 a 190 mil e 240 a gente nem consegue medir de tão viscoso que ele é. A gente divide, então, o nosso portfólio em grades leves, médios e pesados. Aqui tem apenas alguns exemplos de grades, mas a Braskem tem a flexibilidade de fazer grades específicos para cada aplicação e para cada necessidade de vocês. Então, se vocês precisam de uma viscosidade que teoricamente não está aqui nesse slide, né, ou que não está na nossa lista de portfólio, né, de prateleira, a gente tem essa flexibilidade de fazer produtos tailor-made para cada aplicação. Em lubrificantes, o PIB ele é usado basicamente de duas formas, ou como aditivo ou como óleo base. Como aditivo, vocês sabem que o PIB ele é geralmente reagido com o anidrido maleico para fazer o PIBSA, e o PIBSA é a base do pacote de aditivos de lubrificantes e age como principalmente detergente e dispersante, né? Além disso, eu posso usar o PIB puro, né, sem reagir, como um promotor de adesão em graxas, por exemplo, e também como modificador de viscosidade. Ele é um excelente modificador de viscosidade. Além de usar o PIB como aditivo, eu também posso usar o PIB como óleo base. E aí, algumas características do PIB são interessantes em relação a outros óleos, né? Por exemplo, é um óleo altamente viscoso, né, e com uma ampla gama de viscosidades. Ele tem estabilidade ao cisalhamento, ele é altamente puro e tem uma queima limpa. Queima limpa é muito importante, principalmente na indústria de motores dois tempos. Vocês sabem que nos motores dois tempos, o óleo lubrificante ele é misturado junto ao combustível e ele é queimado dentro do motor. Então, essa queima, quanto mais limpo o lubrificante, menos vai sujar, né, o motor e os carburadores. Então, o tempo de manutenção, né, o intervalo entre as manutenções fica mais longo, isso é importante. E também metalworking para metais que são facilmente mancháveis, como alumínio e cobre, por exemplo. Então, depois de fazer os processos de conformação do metal, para a retirada do óleo lubrificante, geralmente é um processo de queima. E se essa queima não for completa, os metais podem ser manchados. O PIB tem essa característica de queimar limpo, sem deixar resíduos, então não deixa manchas, principalmente em alumínios e cobres. E o mercado de Bright Stock, né? Vamos ver um pouco sobre o mercado de Bright Stock e tendências futuras para a gente entender onde é que o PIB se encaixa. Hoje, a demanda global de Bright Stocks é de mais ou menos 2,8 milhões, né, de toneladas. Tem alguma coisa errada aí. Bom, mas basicamente 2,8 milhões de toneladas, sendo que mais ou menos um terço disso vai para lubrificantes industriais e um terço para óleos de motores de passageiros. Desses 30%, né, de motores de lubrificantes industriais, 30% vai então para engrenagens industriais, mais ou menos 30% para lubrificantes marítimos, e os outros 30% estão divididos aí entre fluidos hidráulicos e outros óleos. Esse é o mercado global. No Brasil, houve algum problema, peço perdão aí. No Brasil, a gente tem uma figura um pouquinho diferente, né? Aqui, fluidos hidráulicos é a principal aplicação,
seguida então de engrenagens, graxas e óleos marítimos. Tá? Em relação ao supply, né? 95% do Bright Stock hoje do Brasil, ele é produzido nacionalmente e apenas 5% é importado. Acho que travou aí. Bom, e como é que a gente estima esse mercado brasileiro, esse mercado mundial de Bright Stocks para o futuro? A gente estima que esse mercado ele vai crescer em torno de 1,76% ao ano entre 2015 e 2025. Ou seja, ele vai passar de 52 mil barris por dia para 62 mil barris por dia. E desse crescimento, a gente acredita que mais ou menos 10% de todo o Bright Stock, ou produtos com características do Bright Stock, eles serão substituídos por produtos alternativos. E por que isso? Pela disponibilidade de Bright Stock. A gente sabe que os Bright Stocks, eles são formados, são produzidos através de refinarias de óleos grupo 1, e as refinarias de óleo grupo 1, elas estão fechando no mundo. Então, eles não vão ser capazes, essas refinarias não vão ser capazes de suprir toda a demanda adicional por Bright Stocks. Então, há um espaço aí, claro, para alternativas ao Bright Stock no futuro. E dessas 6,1 aí, mil barris por dia, que isso corresponde a mais ou menos 300 mil toneladas, a gente acredita que 85% desse volume que será substituído por PIB. E os demais 15% por outros tipos de óleos. E por que a gente acha isso? O PIB tem algumas características que nos fazem acreditar que ele é o material de escolha na substituição dos Bright Stocks. Primeiro, ele é um modificador de viscosidade, de índice de viscosidade muito poderoso, e até melhor do que o próprio Bright Stock. Ele é altamente compatível com todos os óleos base, tanto minerais quanto sintéticos. Ele tem uma excelente solvência, isso é importante em relação ao lubrificante final, do pacote de aditivos. Ele é termicamente estável, tem um preço competitivo, eu vou mostrar isso, eu vou provar isso para vocês um pouquinho mais para frente. E ele tem disponibilidade, ele está disponível no mercado para ser utilizado nessa aplicação. Mostrar rapidamente algumas formulações que usam Bright Stock, de lubrificantes que usam Bright Stock. Então, por exemplo, em lubrificantes marítimos, se usa tanto o neutro leve quanto o neutro pesado, e o Bright Stock ele pode variar ali de 25% até 55%, dependendo da formulação. Em motores a pistão, de aviões, se usa em torno de 20%, em motores da indústria ferroviária também 20%, motores a gás também cerca de 20%, e motores 2 tempos ali na casa de 12%, 10% a 12%. Engrenagens, a gente pode utilizar até 85% de Bright Stock, ou seja, é muito Bright Stock, como óleo base. Em motores hidráulicos, dependendo da formulação, pode variar de 3 ou 10 até 60%. E em graxas, pode ser usado até 88% de Bright Stock, dependendo da formulação. Ou seja, é um óleo, é um óleo base que é extremamente importante na formulação dos óleos, dos lubrificantes industriais. E aí, pensando um pouco em algumas propriedades, principais propriedades e as vantagens, a comparação do PIB com o Bright Stock em algumas dessas propriedades. Então, em relação à resistência à oxidação, a gente vê uma vantagem para o PIB. Em relação à proteção à corrosão, eles vão ser similares. Em relação à proteção ao desgaste, há que se avaliar, mas a gente entende também que eles vão ser similares.
A relação à demulsibilidade, o PIB tem uma vantagem, tá? Ele tem uma maior demulsibilidade, ou seja, ele é mais hidrofóbico, né? Ele mantém a água mais afastada do sistema, que isso é um ponto importante. Flashpoint, há uma pequena diferença, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aí de alguns resultados práticos que a gente fez, mas o PIB tende a ter um flashpoint ligeiramente inferior, isso é importante também, claro, para a gente definir as aplicações, né? O NOAC, também a gente precisa avaliar, vai depender também de cada aplicação, a necessidade, né, do NOAC. Em relação ao PowerPoint, eles são similares, a gente vai ver ali a diferença é pequena, né, no ponto de fluidez. Detergência e dispersibilidade, também a gente entende que eles têm níveis similares. Índice de viscosidade é muito maior para o PIB, então eu vou mostrar aí que a gente precisa usar, né, em formulações, para ter o mesmo índice de viscosidade, a gente usa menos PIB em relação ao Brightstock. E em relação ao resíduo de carbono, como eu já combinei, o PIB leva uma grande vantagem por não deixar resíduos. E aqui eu trouxe um exemplo prático, né, de um óleo SAI 30, a base dele seria, né, mais ou menos 52% de um neutro leve e 47% de um Brightstock. E a gente usou 3 PIBs, um PIB médio, um PIB pesado e um PIB super pesado, né? Então, com 700 de viscosidade, 700, 4.400 e 13.000. E a gente substituiu o Brightstock com porcentagens desse PIB para que a gente tivesse viscosidades a 100 graus semelhantes, né? Muito próximos a 11. Então, ou seja, para colocar um PIB médio, um PIB 32, eu reduzo então o Brightstock, né, de 47% para 18%. Um PIB pesado 11 e um PIB super pesado 9, ou seja, eu uso bem menos PIB e mais os do neutro leve. Isso me dá uma viscosidade parecida a 100 graus e uma viscosidade a 40 graus mais próxima da viscosidade a 100 graus, ou seja, o índice de viscosidade melhorou, né? Então eu passei de um índice de viscosidade de 100 para 110 e até 124, dependendo da fórmula do grade de PIB que eu uso. Em relação ao ponto de fulgor, como eu tinha comentado, né? A gente teve uma queda aqui de mais ou menos 5 até 8 graus, dependendo da formulação, mas nada que seja muito impactante, né? O ponto de fluidez melhorou, né? Foi de menos 9 para menos 12 e até menos 15, dependendo da formulação, né? Com o PIB super pesado. E pensando em custo, né, o custo do óleo base, se eu tomar como 1, né, e fazendo algumas hipóteses aqui, né, pensando que o Brightstock custa mais ou menos 15% a mais que o neutro leve, né, e pensando que o PIB é de 2 a 3 vezes o preço do neutro leve, claro, aqui vai depender das viscosidades, né, a gente faz uma conta aqui que o aumento de custo no óleo base seria de mais ou menos 10%. Assumindo também que o custo do óleo base no lubrificante final é de mais ou menos 70%, tá? A gente teria um custo, então, adicional no lubrificante final da ordem de 7%. Esse é um óleo SAI 30. Para um óleo SAI 40, bom, aí quais são as características, né, as vantagens do PIB? Então, vai ter um PowerPoint melhor, um ponto de fluidez melhor, um menor CCF, né, a viscosidade a menos 18 graus vai ser mais baixa, um índice de viscosidade mais alto, flashpoint um pouquinho mais baixo, né? Flashpoint um pouquinho mais baixo. E no óleo SAI 40 eu fiz a mesma coisa, né? Tomei aqui a base, né, de um óleo neutro leve com o Brightstock e coloquei os PIBs. Então, o PIB mais leve, né, o PIB médio, 24%, para um PIB pesado, 14%, e o PIB super pesado, 12,5%. Também tentando chegar na viscosidade a 100 graus, próxima do meu material base. Bom, aqui a mesma coisa, né? O CCS, ele caiu, o que é bom. Índice de viscosidade aumentou, chegou até 137, né? Foi de 100 até 137. Flashpoint caiu um pouco, né? Então, de 10, né, nessa formulação aqui com o PIB super pesado, PIB 240, até 20 graus. O ponto de fluidez melhorou, foi de menos 9 a menos 15. E pensando, então, no custo do óleo base, né, fazendo aquela mesma reflexão que eu fiz antes, pensando no custo do óleo base, né, de 1, eu teria um aumento mais ou menos aí
de 12% a 15% a mais. E no custo do lubrificante final, também levando em consideração que 70% do custo é óleo base, eu teria aí da ordem de 10%. Novamente aqui, né? Tive um ponto de fluidez melhor, um CCS mais baixo, índice de viscosidade mais alto e um flashpoint um pouquinho menor. Bom, agora fazendo um pouco algumas hipóteses aqui, trazendo alguns cenários, né, de custo. Pensando que o Brightstock no futuro ele vai ter uma disponibilidade mais baixa, a tendência é que o preço dele em relação ao neutro leve convencional seja mais alto, tá? Então não só 15%, ele deve ficar, essa relação deve ser mais alta no futuro, tá? Então vamos fazer um exercício aqui, né, de custos. Então, tomando o caso base, né, do óleo SAI 40 que a gente acabou de ver, né, que teria um custo aí de mais ou menos de 12% a 15% mais alto, e do lubrificante final de mais ou menos 10%, vamos assumir que o preço do Brightstock ele vai ser 40% mais alto do que o neutro leve, por exemplo, e não 15%, como a gente tinha tomado no caso do óleo, no caso base. Isso faz com que o preço do custo, né, da minha base seja exatamente igual. Tá? Logo, o custo do lubrificante também vai ser igual. Ou seja, se o custo do Brightstock, né, partir de 15% de diferença para 40% de diferença, a gente já offseta essa diferença de custo em relação ao PIB. Vocês podem falar, bom, 40% pode ser muito, né? Vamos fazer um outro exercício. E se aumentar 25%, né? Em vez de 15% for para 25%? Bom, aí a gente também precisa pensar que o aumento do volume de PIB, se ele entrar nessa aplicação, como a gente espera, né, 85% de 300 mil toneladas, isso vai também fazer com que a disponibilidade de PIB aumente, ou seja, o custo operacional de produção também tende a cair. Então, é possível também imaginar, tá, hipoteticamente, que o preço do PIB ele caia também em torno de 20%. Então, em vez de 2 a 3, ele vai custar aí de 1,6 a 2,4. Nesse cenário, a gente também offseta a diferença de custo. Então, o custo do óleo base fica igual e, logicamente, o preço do lubrificante também fica igual. Ou seja, com o cenário que a gente tem, né, de redução de disponibilidade de Brightstock, aumento dos preços e aí uma maior demanda por PIB, ou seja, maior taxa de produção das unidades e, consequentemente, uma redução de custo operacional, a gente pode offsetar a diferença que existe hoje de custo entre usar um Brightstock ou usar um PIB em lubrificantes industriais. Então, a gente pode, então, manter os mesmos custos. Isso, pessoal, sem lembrar das melhorias de performance que a gente acabou de ver, né? Então, estabilidade, né? Estabilidade de oxidação, queima mais limpa, todas as outras melhorias, né, nas propriedades finais do lubrificante que se obtém quando se substitui o Brightstock pelo PIB. Então, como conclusões, a gente acredita que o PIB definitivamente vai tomar algum espaço. Na verdade, já está tomando. A gente já tem alguns clientes aí fazendo testes. Fora do Brasil, já existem clientes usando o PIB no lugar do Brightstock em lubrificantes industriais. E aqui no Brasil, já temos alguns clientes fazendo testes para essa substituição. Então, assim, isso já é uma realidade. E, claro, com o aumento do preço dos Brightstocks, isso vai ficar cada vez mais claro, né, e mais palatável, né, para a indústria. E por que o PIB tem a característica de tomar esse espaço, né, deixado pelo Brightstock? Então, pelas características que ele tem. Então, melhor demonstrabilidade, e aí isso é principalmente importante para óleos marítimos, fluidos hidráulicos, turbinas e óleos de compressores. Uma resistência à oxidação superior, um índice de viscosidade, né, e a modificação de índice de viscosidade maiores ou melhores que o Brightstock, ou seja, eu vou usar menos PIB e menos modificadores de viscosidade quando ele for usado como aditivo, né? Ele vai deixar menos resíduos de queima, como a gente já falou, um ponto de fluidez mais baixo, e aí, né, uma cor mais clara, porque o PIB ele é transparente, ele é claro. O PIB está disponível e tem custo competitivo.
Então, por essas razões, o PIB é, com certeza, a melhor opção para substituir os Bright Stocks em formulações de lubrificantes industriais. Tá bom? Fico à disposição de vocês para responder as perguntas agora, ou tá aí meus contatos, e-mail, telefone, para a gente conversar mais a respeito. Se vocês quiserem montar algum tipo de parceria, né, para que a gente desenvolva isso em conjunto, a Braskem está à disposição de vocês para a gente montar a melhor proposta para que a gente evolua junto, especificamente nas formulações de lubrificantes industriais de cada um de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal.